Olá, começa mais uma edição do Rumos e Desafios Eleições 2018. Convidado de hoje, empresário, professor universitário, 37 anos, Cláudio Fernando de Aguiar. Seja bem-vindo, Cláudio. Olá, Gustavo. Imenso prazer em poder estar aqui também na Santa Cecília. Agradecer a você, agradecer a direção da casa por esse espaço. O Cláudio concorre ao governo do estado de São Paulo pelo PMN. Cláudio, nós temos nessa eleição dois candidatos que são aqui da Baixada Santista, você e o atual governador Márcio França. Eu queria que você começasse se apresentando para as pessoas. Eu sou o professor Cláudio Fernando, eu sou professor nas áreas econômicas, mas a minha atividade principal durante o dia eu sou perito em cálculos judiciais. Então, Gustavo, eu passei mais de 10 anos, até hoje continuo fazendo isso, mas olhando para trás, fazendo perícias contra bancos. Nós temos no Brasil alguns sistemas de escravidão ao povo brasileiro e o banco é um dos responsáveis, do qual me tornei um dos peritos no Brasil com o maior número de perícias contra bancos que geraram liminares e trânsito julgado a favor do cliente. Leciono, sou pai de 3 filhos, casado com a Virgínia, também é professora, e presidente estadual da Mobilização Nacional, partido pelo qual estou concorrendo às eleições este ano. Isso. É sua primeira disputa de um cargo público, né? Você já exerceu atividades públicas como secretário municipal, mas é a primeira vez em disputa eleitoral. O que te levou a abraçar essa modalidade mais hard da coisa? Eu fui secretário no Guarujá, secretário de Desenvolvimento Econômico, Porto, Aeroporto, também na mesma cidade fui diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sou nascido, inclusive, no Guarujá, e eu estava lá, na sala de aula, durante as noites, as manhãs e as tardes, na minha mesa de cálculos, calculando a economia e os juros. De repente, eu me dei conta de que nós estamos pagando muitos impostos para o governo estadual, para o governo federal e tendo pouco retorno sobre isso. O Brasil está entre os 5 países que mais cobram impostos no mundo e ele é o último país a devolver esse imposto em benefício. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o dinheiro se perde no caminho. Então, de forma geral, eu fazia parte daquele grupo de pessoas que falavam assim, não, eu não gosto de política, político era tudo ladrão. Só que eu tinha 2 caminhos. Ou eu aceitava, me convencia de que eu tinha que ser roubado por eles ou tinha que combatê-los. E para poder combater o político, não basta você ficar no Facebook dizendo, político, seu ladrão. Não, tem que ir lá para o campo do debate e no campo do debate apresentar as suas propostas e demonstrar as falhas que estão aí. Dentro do estado de São Paulo, são falhas 1000. No Brasil, falhas 1000 também. Então, me coloquei à disposição para poder disputar as eleições. Estou fazendo uma eleição matemática. Nós estamos fazendo toda a análise. O Estado cobra muito. É difícil você falar, olha, temos que melhorar em tal item, mas não temos dinheiro. Temos dinheiro sim. Então eu estou apresentando as fórmulas matemáticas pelas quais nós reduziremos gastos e geraremos retorno para a população. E isso significa tirar o Brasil dos 8 países que mais cobram impostos e tirar o Brasil do último país a devolver esses impostos em benefício e colocar o Brasil numa situação melhor, colocar o estado de São Paulo numa situação melhor. O dinheiro que o cidadão paga de imposto tem que voltar para ele sim, através da educação, da segurança, da saúde, entre outros itens, cultura, entre outros itens. E hoje o dinheiro se perde no meio da corrupção. É muito difícil nós falarmos desse tema, porque ainda vivemos no país, ainda vivemos no Estado, que as pessoas fazem um gatinho na internet, que as pessoas ainda fazem um gatinho na TV a cabo, tentam quebrar a multa de trânsito, na amizade, na prefeitura. Entende? Baixa um filme pela internet. Baixa um filme pela internet, então é uma missão muito difícil, porque quando você apresenta propostas, você escuta muito, olha, mas agora que você vai falar isso? É nas eleições? É, nas eleições mesmo, porque a hora de mudar é agora. Né? E mesmo assim, essas pessoas que ainda têm esse hábito de fazer esse tipo de situação, geralmente se corrompem e elas aceitam ser cabos eleitorais de candidatos que possuem dinheiro, muitas vezes da corrupção, e dessa forma ficam lá nas redes sociais e na rua militando para bandido, que eu chamo o bandido de estimação. Então, muito eleitor ainda tem lá o seu bandidinho de estimação debaixo do braço. Né? Então, geralmente eu falo
para aquelas 45% das pesquisas que não tem candidato. Você tem direito, sim, você paga impostos, esses impostos eles têm que voltar para você. Não podemos mais ter 503 deputados federais que simplesmente negociam o dia todo. Nós temos 94 deputados estaduais que negociam o dia todo com cargos, com salários altíssimos, enquanto isso o professor está ganhando uma verdadeira miséria, o policial militar também está na rua com uma verdadeira miséria, motivo pelo qual me coloquei à disposição. A Baixada Santista, o governo do estado está de costas para a Baixada Santista há muitos anos. Basta você ver o número de policiais militares que nós temos aqui, o número de escolas que nós temos, o valor destinado à saúde, o valor destinado à educação e essa bendita ponte que todo mundo apresenta uma maquete, entre outras coisas. A ponte Guarujá e Santos, ela foi o único elemento do governo, do meio público, que teve a inauguração de uma maquete. Você lembra disso? Que inaugurou foi o José Serra, quando ele foi disputar o governo do estado. Ele esteve aqui na Baixada Santista, ele foi ali no Mercado do Peixe e ele inaugurou uma maquete. É a primeira vez que alguém abriu a inauguração de uma maquete. E como sempre não cumpriu, o Dória não vai cumprir, o Márcio não vai cumprir, quem tem ligação com algumas empresas não irá cumprir. Quando eu vou falar sobre a ponte, não existe dúvidas que não é difícil desenvolver. No entanto, o que nós temos hoje na política, e isso para todos os setores, são os interesses. Tem interesse em fazer? Por que não tem interesse em fazer? Ou por que tem interesse em fazer? Então, politicamente é bonito você falar que você vai fazer. E por que depois não faz? Alguém já calculou qual é o lucro da Dersa para poder colocar dentro de uma balsa 80 veículos a R$12 e atravessar uma barquinha, atravessar um espaço de 300 metros? Gustavo, se a barca sair, eu sair do lado nadando, eu chego primeiro. Tu tem ideia qual é o valor desse lucro? E hoje está aí a Dersa, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Polícia Federal, pedindo investigação sobre a obra da Dersa no Rodoanel, por exemplo. Né? Corrupção, má utilização do dinheiro público. Então, o interesse que mantém a ligação do jeito que está é um interesse privado, não existe dúvida sobre isso. Não tem por que você não fazer uma ponte que liga as duas cidades, ou um túnel, por exemplo. Nós já temos uma ponte no Espírito Santo, nós já temos uma ponte em Natal, em áreas portuárias, mas aqui tudo é difícil. O cálculo é o lucro da Dersa, ninguém quer se indispor com a Dersa. E aqui nós sofremos as consequências como hoje, de quando tem um nevoeiro, ficar o serviço parado, prejudicando milhares de trabalhadores, a economia, porque o porto também fecha, né? O porto fecha, a economia fecha, as pessoas não vão trabalhar, bem como essa ligação, ela acaba prejudicando o lado do Guarujá, Bertioga, Cubatão, que para poder fazer muitos acessos precisa da travessia para Santos e o desenvolvimento ele não acontece em decorrência do benefício de uma única empresa. Então, eu apresento dentro do meu plano de governo a possibilidade da construção do túnel, da construção da ponte, simplesmente demonstrando que o interesse pelo qual isso não ocorre é que ninguém quer se dispor com a dessa. Aqui, por exemplo, na Baixada Santista, existem empresas de asfalto, empresas de lixo, empresas de outros mercados que sempre elegem o prefeito. E pode olhar, sai prefeito, entra prefeito, as empresas continuam lá. Independente de o prefeito ser situação ou oposição, está lá. É aquele dinheiro das doações que mantém esse público funcionando. Da mesma forma, continuando ali no governo estadual do PSDB, você vai encontrar, por exemplo, a indústria do pedágio. No estado de São Paulo, o pedágio ele não tem nenhuma eficiência de educar absolutamente nada. Como é que você sabe que ele não tem eficiência de educar? O pedágio, a multa, a indústria da multa, os radares móveis, ele coloca o radar na descida e na reta. Não tem perícia para poder fazer análise de uma probabilidade de acidente. Não existe um histórico de acidente para poder colocar o radar naquela região. Aí quando você pega as doações de 2014, você vai encontrar no PSDB doações das empresas de multas. Empresa de pedágio, você vai encontrar a descida da Serra. R$ 33,70 cada 100 quilômetros rodados. Gustavo, sabe quanto custa a média mundial? R$ 8,30. A média mundial para cada 100 quilômetros rodados
custa R$ 8,30. Nós temos na descida da Serra R$ 33,70. Inflacionando o mercado de calçados, inflacionando a agropecuária, inflacionando uma série de itens, não deixando com que o Estado seja competitivo com os demais. Só na indústria do calçado, a indústria do pedágio inflaciona o produto em 5%. O modelo ferroviário também não ajudaria a resolver essa questão? Nós temos na descida da Serra o pedágio mais caro do universo, e nós temos também o trem, quando ele desce, ninguém sabe, mas o trem também paga pedágio para descer a serra. E também é caríssimo. E há 30 anos, eles mataram a indústria da ferrovia para poder beneficiar a indústria dos caminhões. Foi isso que foi feito. E hoje nós não temos rodovias o suficientes para poder ter esse caminhão, esse monte de caminhões que nós temos. E aí você vai nas doações também do Geraldo Alckmin, por exemplo, de 2014, você vai encontrar doações das empresas de multas e de pedágios. Ambas fazem essas doações. E aí você tem um caminhão de problemas para você poder resolver. Então você vê que a perpetuação do PSDB no governo de São Paulo, exatamente 24 anos, é quase uma monarquia, né? É de pai para filho e de filho para amigo. Né? Fica ali sempre dentro da casa dos familiares e das pessoas ligadas a ele. Quais são, na tua visão, os principais desafios que o novo governador enfrenta logo de cara? Gustavo, em São Paulo o governo possui diversos problemas. Problemas na educação, problemas na segurança, problemas na saúde. Em todos os quesitos o governo possui hoje problemas. Agora, na minha visão, o principal problema, o primeiro problema que o governador vai ter que enfrentar assim que ele assumir o governo do Estado é a redução da máquina pública. Não podemos mais ficar entre os oito países do mundo que mais cobram impostos e o último a devolver esse recurso. E só tem uma forma de você poder fazer isso. Segundo o Tribunal de Contas e o Ministério Público, em torno dos estados, a média dos estados, o dinheiro que é desviado para a corrupção fica em torno de 40%. Fora isso, nós temos os cargos comissionados, que são os approaches políticos, né? Aqueles apoios que você acaba tendo durante a campanha. Aconteceu agora, por exemplo, com o Dória, que tem diversos partidos, com o Márcio França. Depois vai ter que fatiar o Estado, dando para esses partidos diversos cargos. Hoje, o Estado de São Paulo possui mais de 25 mil cargos comissionados. Então, nós temos que resolver essa condição dos cargos comissionados e essa condição da corrupção. Se nós não tivéssemos toda essa discrepância para poder fazer esse approach político, bem como na corrupção, nós teríamos uma outra condição em todas as áreas no Estado de São Paulo. Dando um exemplo clássico sobre isso, eu sempre menciono lá a questão do Geraldo Alckmin. O pessoal do Centrão, o PP, o Democratas, todos aqueles partidos que juntos, se você pegar quem está no Centrão e você pegar as acusações que eles possuem no Lava Jato e você somar o tempo de cadeia, dá mais de 500 anos. O pessoal do Centrão, o que eles possuem lá de acusações, o tempo de cadeia para esses deputados é superior ao tempo que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Então, esse tipo de acordo é um acordo muito ruim, porque no final o presidente vai ter que sentar e vai ter que manter a máquina pública caríssima com salários altos, bem como esses approaches ali nas comissões. Né? Hoje, em São Paulo, os secretários que participam das comissões ganham R$ 6.800 para poder comparecer na comissão de 1 a 2 visitas no mês. Reunião que dura entre 2 e 5 horas. Imagina você ganhar R$ 6.800 para fazer uma reunião de 2 horas no mês. E aí o cidadão ele é secretário, ganha no próximo de R$ 20.000 e participa de outras 6 comissões. O Márcio França, ele foi vice-governador, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e possuía mais 2 comissões. Tudo isso pago com dinheiro público, que esse dinheiro deveria estar onde é o foco, onde nós temos que investir educação, segurança, saneamento, saúde, entre outros aspectos. Essa questão dos cargos de confiança ainda gera uma outra escalada, que é a das incorporações, né? A gente vai falar sobre isso aí no próximo bloco. O Rumos e Desafios Eleições 2018 volta depois do intervalo. Até lá.
O Rumos e Desafios Eleições 2018 está de volta. Hoje a gente conversa com Cláudio Fernando de Aguiar, candidato do PMN ao governo do estado de São Paulo. Cláudio, a gente terminou o último bloco falando de uma das tuas propostas, que é redução dos cargos de confiança. E eu falei da escalada que isso provoca também em relação a incorporações, quando esses cargos são ocupados por funcionários de carreira. Queria que você falasse um pouco disso. Os cargos de confiança, que são os approaches políticos, que às vezes as pessoas pensam, olha, mas ele é capaz, viu? É capaz de o pessoal lá dos meus opositores falar, olha, se mandar o cargo de confiança embora vai gerar desemprego. Pode ficar despreocupado que não vai gerar emprego nenhum, porque esses approaches políticos que nós temos hoje no Brasil só servem para isso mesmo, para poder manter a governabilidade do governador e do presidente junto à Assembleia Legislativa ou à Câmara dos Deputados. Você vê aí que o PSDB, como eu já mencionei, teve mais de 100 CPIs arquivadas. O nosso presidente Michel Temer, 3 processos, 3 acusações totalmente arquivadas, através de dinheiro público que ele faz lá os seus acordos com os deputados, através de emendas parlamentares para os municípios, através de cessão nos ministérios, através de cessão nas secretarias, então faz o acordo de forma aberta. Isso ficou tão comum no Brasil que eles têm feito isso. Fora o dinheiro da corrupção, que é um dinheiro, um valor absurdo, que é gasto em corrupção para poder enriquecer esse tipo de política. Além disso, eu ainda faço outras propostas de redução também, visando o respeito ao dinheiro público. Porque nós não podemos pagar o que estamos pagando de impostos e simplesmente não fazer nada, né? Ou então pegar, por exemplo, fazer uma proposta aí do Bolsonaro. Imagina você pagar 38% de imposto, você tem que pagar o seu convênio médico, você tem que pagar a escola do seu filho e agora tome uma pistola e faça você a sua segurança. Que país é esse que nós vamos viver? Então nós apontamos também outras reduções. Por exemplo, a redução do tempo do pagamento de IPVA. Nós não temos que pagar hoje, já tem estado no Sul que você paga IPVA durante 10 anos. No estado de São Paulo estamos pagando IPVA durante 20 anos. O fim dos radares móveis. Para quem interessa ter esses radares móveis, para poder fazer doação para os candidatos que aí estão, é esse o objetivo da indústria da multa? A reconstrução do sistema de pedágio através de auditoria com o Ministério Público para parar de inflacionar os produtos e transformar o Estado de forma mais competitiva. O Estado de São Paulo tem que ser competitivo frente aos demais estados. Eu sei que nós vemos uma guerra fiscal, no entanto, estamos na locomotiva do país e as empresas estão saindo de São Paulo para poderem ir para outros estados que possuem ICMS menor e outros governos que fazem cessão até de terrenos por períodos. O fim das OS, que é um verdadeiro absurdo. Se a prefeitura utiliza a OS, está ali um indício muito forte de mal utilização de dinheiro público. Imagina que a OS, ela administra os postos de saúde, primeiro ela recebe o recurso. Ó, Gustavo, toma aqui 10 milhões para você poder administrar esse posto, vamos falar da minha cidade, por exemplo, lá no Guarujá, ou aqui em Santos, ou em Praia Grande, ou em São Vicente, enfim, em toda a Baixada Santista. Você tem uma OS, um posto médico, toma aqui 10 milhões de reais para você poder gerir o posto médico. Aí o posto médico chega no final do ano, dos 10 milhões, ele gastou 6 milhões. Ele fica com 4 milhões para a empresa. Então a empresa ela ganha de acordo com a economia que ela gera sobre o dinheiro que ela vai receber. Não podemos aplicar isso, temos que colocar PPP. O posto médico ele só vai receber dinheiro público se ele fizer o atendimento. Ele tem que dar injeção, ele tem que atender a pessoa, ele tem que internar a pessoa, ele tem que existir. Se houver necessidade, tem que sim fazer isso. Hoje eles falam sobre o atendimento humanizado, manda o cidadão para casa. E o cidadão simplesmente morre em casa, porque ele não possui tratamento, ele não possui medicamento, ele não consegue regrar os horários para ele poder fazer lá a sua medicação. Então nós temos que acabar com as PPPs no estado de São Paulo. Não tem mais jeitinho com o dinheiro público. Trabalhou, recebeu. Não trabalhou, não vai receber. A integração da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Cultura. O jovem ele tem que passar o dia inteiro na escola. Ele tem que ficar de manhã estudando, à tarde ele faz uma atividade de esporte e faz uma atividade cultural. Porque se o cidadão não fizer uma atividade cultural, vai ficar igual o Dória, vai confundir grafite com pichação.
Aí acabou, aí as pessoas não têm mais noção. Olha, meu filho estudou, mas não sabe diferenciar. O prefeito de São Paulo mandou apagar uma arte de um artista internacional. E ainda chamou de pichação. Nós estamos indo para a criminalidade, você combate de várias formas, mas a principal forma é você poder oferecer educação, colocar um assistente social e colocar um psicólogo a cada 10 escolas, uma integração com a Secretaria de Saúde. Às vezes a criança ela não tem rendimento porque ela está passando fome em casa, porque o pai está se divorciando da mãe, porque o pai bate na mãe, porque a mãe é usuária de drogas e assim sucessivamente. E quem paga a conta é a criança. Então nós temos que utilizar o dinheiro público de forma pública com as pessoas corretas. Não simplesmente fazer esse monte de approach político, desviando dinheiro para a corrupção, fazendo licitação para o amiguinho, dando OS para o amiguinho ou dando cargo para esse monte de vagabundo que hoje incha o governo do estado e está sangrando o estado de São Paulo. Nem o empresário aguenta ficar mais aqui. A gente vai tratar de cada um desses assuntos aí um pouquinho mais para frente. Eu queria falar do teu palanque aqui em São Paulo, que é o palanque da candidata à presidência, Marina Silva. Seu vice é da Rede Sustentabilidade. Sim. Quais são as afinidades? A Rede de Sustentabilidade, ele tem uma característica de movimento. Por isso que eu gosto da rede. Quando nós fomos fazer o primeiro alinhamento, eu já era eleitor da Marina. Aí a Marina falou, Cláudio, eu queria que você fosse o nosso governador para o estado de São Paulo, nosso candidato. Vamos indicar o Roberto Campos. E eles tinham um candidato próprio, que era o Alexandre Zeituni, vice-prefeito de Guarulhos. O Zeituni, na reunião das nossas propostas, falou, Cláudio, também vou te apoiar. E o Zeituni tem uma missão muito difícil lá em Guarulhos, que é poder recuperar a cidade como vice-prefeito, tem feito um excelente trabalho, e aí essa missão veio para mim, eu fiquei muito feliz, né, de poder ser apoiado pela Marina, sendo do Guarujá, sendo da Baixada Santista, poder ser apoiado pela Marina e ter o apoio de um partido que tem um sentido de movimento. É um partido que não possui processos sobre má utilização de dinheiro público. A Marina é uma pessoa ímpar hoje no cenário nacional, é uma pessoa do bem, então foi muito fácil para a Mobilização Nacional fazer essa parceria. Me apresentaram o Robertão, que é um cara fenomenal. O Roberto já foi vereador várias vezes no interior e é um cara assim, um cara ímpar também. Então, nós tínhamos propostas de outras coligações, mas percebemos que nós íamos perder a nossa essência. A nossa essência é poder demonstrar para a população qual é o destino e qual é o caminho do dinheiro que é pago. Voltando lá, não podemos ficar entre os 8 países que mais recolhem impostos e ser o último a devolver esse imposto em benefício. Então nós achamos na Marina e na Rede essa proposta. Os demais partidos que quiseram compor, eles não tinham essa proposta. Pessoas envolvidas com Lava Jato, Petrolão, Mensalão, aqui em São Paulo, o Metrolão do PSDB, a fraude na merenda em São Paulo. Então não tinha condições de poder fazer nenhum tipo de acordo político. A nossa visão, a nossa meta não é o poder. A nossa meta é ver o dinheiro público sendo bem utilizado, como eu falei no primeiro bloco. Queria pegar a tua visão sobre alguns temas específicos, começando justamente pela educação. Como eu falei, a educação, que eu acabei antecipando os temas, né? A educação ela é muito importante. Nós temos um problema seríssimo hoje no estado de São Paulo, que é essa promoção automática. Né? Os alunos eles são promovidos de forma independente da sua nota. Hoje a presença do aluno na escola faz com que o aluno seja aprovado. No entanto, isso está gerando um número muito grande de analfabetos funcionais. Alguns grupos não gostam quando eu falo analfabeto funcional. Eu sou muito criticado por esse sentido. Eu sei que a frase até perde voto, só que eu acho que a mãe em casa tem que olhar para o filho com esse carinho. Será que o meu filho está preparado para o mercado de trabalho? Eu vou dar um exemplo aqui na Baixada Santista. Quando você vai buscar as grandes empresas na Baixada Santista, as SAs, empresas que têm inclusive capital aberto na Bolsa de Valores, você vai buscar os cargos de gerência, você pouco encontra pessoas da Baixada Santista nesse mercado. E quando você encontra, são pessoas oriundas de Santos. Santos Brasil, Local Frio, Libra Terminais.
Então você vê que onde a educação possui mais atenção, e neste caso aqui, a César o que é de César, nas escolas municipais, porque as escolas estaduais de Santos sofrem o mesmo problema das escolas estaduais do Guarujá, de Bertioga, de São Vicente, de Cubatão, de Mongaguá e assim sucessivamente. Quando você vai ver esse modelo, é um modelo fracassado. Então nós temos que dizer, as pessoas elas chegam lá, terminam o segundo grau, elas não sabem escrever e elas não sabem ler. Nós temos que acabar com esse projeto da promoção automática, que eles chamam de educação continuada, que na verdade seria, como hoje acontece nas universidades. Você vai bem em economia, mas você não vai bem, por exemplo, em filosofia. Você passa em economia, mas você fica em DP em filosofia. Então eles tentaram fazer isso. O aluno não pode ser reprovado simplesmente porque ele foi ruim em português, mas foi bem em matemática. Ele tinha que fazer português de novo. Mas isso não acontece na educação. Então eles estão querendo diminuir o número de pessoas analfabetas no estado e criaram lá um método matemático para poder tirar São Paulo da análise dos analfabetos. No entanto, não existe a análise do analfabeto funcional, que é o cidadão que está formado, no entanto, não tem característica para poder trabalhar em uma empresa. Então, nós vamos acabar com esse sistema. O aluno ele vai ter que ser aprovado através das suas notas, sim, vai ter que se esforçar, sim, e fazendo a integração com a Secretaria de Esportes, com a Secretaria de Cultura e com a Secretaria de Saúde. Na saúde, são os psicólogos e os assistentes sociais, que vai ter 1 a cada 10 escolas para poder identificar a dificuldade do aluno. O aluno ele tem que praticar esporte para ele poder, de forma saudável, viver e poder fazer as demais situações dentro da escola, bem como ter um pouquinho de cultura. Isso é muito importante, que ele tenha ali o acesso à cultura nacional, à cultura estadual, à cultura internacional, para não ficar confundindo pichação com grafite e também poder ali ter uma atividade que possa gerar mais conhecimento. Uma outra área aqui para a gente encerrar, que tem muito a ver com você, a segurança. Vamos falar de segurança, então. Queria falar um pouco de segurança, porque tem uma coisa que me incomoda muito. Hoje é vendido, o PSDB vende que o PSDB ele diminuiu o número de homicídios no estado de São Paulo. Em 2001 nós tínhamos 13 mil homicídios, em 2017 nós tínhamos 4 mil homicídios. Isso é dito em todos os cantos. Você que é da Baixada Santista e mora em comunidade, ou conhece alguém das comunidades, ou conhece como é que vive hoje a Baixada Santista, sobre a insegurança que a Baixada vem vivendo, conhece muito bem o Tribunal do Crime. Quem reduziu a criminalidade na Baixada Santista foi o Tribunal do Crime, porque bandido não mata mais bandido, de forma alguma. Bandido não mata bandido porque eles se organizaram. Enquanto isso, quem continua morrendo é o pai de família, que perde o seu celular, que perde o seu carro, que perde os seus bens, de forma categórica. E aí o governo do estado, de forma sorrateira, pega esses dados e colocam lá. Você sabia que a delegacia da Polícia Civil, elas não conseguem solucionar mais de 60% dos crimes? Isso significa, atuarialmente, que se o cidadão matar 10 pessoas, por 6 pessoas, ele não irá responder. Porque não existe tecnologia nas delegacias, eles não abrem concurso há anos, não capacitam os investigadores, não investem em salários, não investem em viaturas e dessa forma temos uma Baixada Santista totalmente inseguras, umas das sedes da maior facção criminosa do país. E desta forma o Estado ainda vende a história de que acabou com a criminalidade, que diminuiu o número de homicídios, mas não fala sobre a organização do crime organizado, que acabou se defendendo, sim, contra o Estado, e o Estado, de forma ineficiente, não conseguiu dar vazão a esse caminhão de crimes que hoje estamos ocorrendo. Hoje você não consegue andar na Baixada Santista simplesmente utilizando um telefone celular no calçadão do Gonzaga. Você não consegue andar na Praia da Pitangueiras escutando um fone de ouvido. Você não consegue andar em São Vicente com um relógio no pulso, porque o governo do Estado é ineficiente com a solução dos crimes. E o bandido sente a vontade de roubar, sabendo que ninguém vai investigar. É isso aí. Cláudio, muito obrigado pela tua presença. A gente conversou hoje no Rumos e Desafios com Cláudio Fernando de Aguiar, candidato do PMN ao governo do estado de São Paulo. A gente volta no próximo programa. Até lá.